Em Você não preto e tá branco, exatamente Beto Lee prestando conversa com atenção, Foquinha. mas aquilo tá ali, o som tá rolando, então aquilo de alguma maneira entra em você, né. Eles fazem aquilo ali que eles, né, fizeram há 40 anos atrás e tá aí até hoje, A cara, dura até mágica. hoje. E daí de repente eu troco de canal, quando eu vejo tá minha mãe, assim, eu olho pra ela aqui, eu olho pra ela aqui, assim. Paula É um Lima, ícone, é referência, é uma mulher que é potência. E eu Fernanda acho que ela Abreu, tem uma qualidade, que eu acho que é a maior qualidade da inteligência, que é o humor. E isso é muito claro, assim, em toda a obra dela, né? Carol Caramba, Biazin, tem uma pessoa muito diferente. Eu fiquei um pouco chocada, assim, Sim. com tudo, assim. É, eu acho que eu não tinha tanto contato com a, sabe, aquela mulher de cabelo vermelho, com aquele óculos, com Uhum. aquela atitude no palco. Enquanto o artista tá vivo, é importante Sim. celebrar a vida e a obra. Um estalo aqui, ó. Foquinha estala os dedos, imagens coloridas, bate-papo, entretenimento, música e histórias. Teatro Bradesco Videocast. A apresentadora e o convidado estão sentados à mesa. Quadriláteros Olá, iluminados em uma parede internet! com Sejam degradê muito laranja, bem-vindos lilás e ao rosa compõem o quinto estúdio. episódio do videocast do Teatro Bradesco Acústico. Mulher de Eu pele sou a clara e Foquinha, cabelos e lisos, aqui eu usa troco uma blazer ideia xadrez com amarelo grandes e uma nomes blusa da nossa branca. música brasileira que participam desse projeto tão especial e tão importante para a nossa cultura. E hoje eu tenho o prazer de receber um dos grandes músicos aí da nossa música, que vai homenagear uma grande artista, que inclusive é a sua mãe, de quem que eu tô falando, Beto Lee. Beto Lee E é aí, um homem Foquinha? branco de cabelos castanhos Beleza? Tudo bem, claros, meu? Bom olhos demais verdes, ter você bigode e aqui. Pô, cavanhaque. Usa uma obrigado, camiseta cara. Prazer preta. estar aqui nesse evento tão importante, tão bacana. Demais. E que venham mais como esse, né? Total. Aqui a gente sempre recebe nomes muito incríveis e você é um deles. E ainda mais especial porque você traz o Celebration aqui para o Teatro Bradesco Acústico. Queria que você contasse um pouquinho do projeto. Para quem não conhece, né, um projeto que foi uma ideia tua, né? Como é que foi? Cara, esse projeto, bom, minha mãe se aposentou faz já uns bons 10 anos. É, o último Então, show foi 2013, né? 2013, minto, foi 2012, assim, né? Sim. 2011 para 2012. E aí essas músicas deixaram de ser executadas ao vivo, né? Entraram numa coisa meio, um estado dormente, vamos dizer assim. Eu sempre tive, né, poxa, as memórias que eu tenho de estar no palco com eles, assim, e com a banda também, que está aqui me acompanhando nessa empreitada, pô, são as melhores possíveis, assim, eu fiquei com isso, né, isso fica nos planos, assim, aí você coloca numa caixinha e daqui a pouco você revê isso daí. Então, e passado tanto tempo, assim, eu, depois de 10 anos e um pouco mais maduro para entender e colocar esse projeto em prática, eu acho que foi a hora certa, sabe? Se eu tivesse feito isso há uns 10 anos atrás, talvez não teria dado tão certo assim. Eu acho que eu estou numa fase da minha vida com mais bagagem, mais experiência para entender e executar esse repertório dessas músicas, assim, que fazem parte de mim, né? São parte da minha vida. Eu cresci com elas, eu vi certas músicas sendo concebidas no estúdio, em casa, então fazem parte da minha vida. Sim. Você lembra se teve um estalo assim para você falar assim, não, é agora? Cara, foi assim, não foi, foi uma hora assim, tipo que você olha para esse projeto assim, né, novamente, você fala, acho que está na hora de fazer isso, assim. Sim. Tá, a hora é certa. E aí quando você contou para Rita, Eu já abraçou tive, na hora? eu falei, sem a bênção Claro. deles, isso não rola, né, de Sim. jeito nenhum. Então, e eles super, pô, deram muito apoio, e todas as bênçãos possíveis, assim, para esse projeto andar. E foi legal. E daí foi, poxa, ligar para todo mundo que já participou dessa loucura, que é estar no palco com eles, né, com os meus pais. Então, a banda toda são alumnes, né? É uma turma que já passou por muitas histórias ali. Então, é bacana. E a gente tem uma afinidade muito boa e tudo em família funciona aqui. Sim. E como é que foi escolher esse repertório? Que eu acho que deve ter sido o maior desafio, né? Foi a parte mais difícil, porque são tantos hits e você tem que realmente, no final do dia, pesar o que você acha que vale a pena. Claro, todas as músicas valem a pena, claro. assim, mas né, eu sou fã de muita coisa lá do B da minha mãe, que você fala, puxa, não dá, por mais que eu goste, assim, Sim. um ou outro fã vai sacar, assim, mas e só de hit lá do A tem 50. Então, como é que você condensa isso em 1h30 de show? Essa foi a parte mais difícil, né? Realmente. Mas eu acho que a gente consegue fazer passear muito,
não muito bem, Pelas mas eras. pelas 3 fases dela, né, que eu considero, que é Mutantes, Tutti Frutti e a fase, né, da dupla dela com meu pai, assim. Então a gente pesca um pouquinho de cada fase, assim, e coloca nesse formato. E qual aquela música que não podia faltar? Eu sei que são várias, mas Várias. É impossível, como eu te falei. Foi a Fala parte. uma só, né? É impossível. Como é que você vai. Por que lança perfume vai entrar e baila comigo? Não, Aham. sabe? Você passa a noite em branco, assim, tipo, como é que eu vou resolver isso? Mas eu cheguei num consenso, né, com os meus pais. Eu falei, gente, eu tô com esse pepino, vocês têm que me ajudar, me dar um norte, pelo menos, para onde eu tenho que ir. Eles falaram, não. Você fala, se vira agora. Foi mais ou menos isso, mas eles falaram, não, o que você acha dessa? E eu falei, legal. Então, a gente foi matando isso e chegamos num formato legal para esse show. E quando você comentou, né? Porque é isso, você cresceu com essas músicas, né? Você viu muitas músicas sendo criadas, você tocou na banda, né? Por muitos anos. Eu queria que você, assim, que vier na sua cabeça, né? Qual que foi aquela música que te marcou muito, que tem uma história muito legal de quando você viu ela sendo criada ou que você participou, que você pode contar? Uma história boa, assim. Tipo, Baila Comigo, Lança Perfume. Eu me lembro, criança, no estúdio, ouvindo isso, assim, né? Você não está exatamente prestando atenção, mas aquilo está ali, o som está rolando. Então, aquilo, de alguma maneira, entra em você, né? Então, essas memórias que eu tenho, assim, dessas músicas sendo criadas, todas têm um lugar especial no meu coração. Não tem uma que eu fale, puxa vida, essa daqui me marcou, ou aquela. Foram várias músicas num espaço onde você tem a criação como né, a base de tudo, assim. Então, o processo todo criativo de ver meus pais criando foi importante, assim. Sim. E aquilo me marcou muito, que você fala, uau, olha só que louco, eles estão aqui quebrando a cabeça para chegar em algum lugar de uma parte musical que eles não entendem o que é. Olha que loucura, que profissão maluca é essa? Estão deliberando. De repente, você E tá de nessa, repente, né? quando você vê, eles fazem aquilo ali que eles, né, fizeram há 40 anos atrás e está aí até hoje, cara. Dura mágica. até hoje. É mágica que acontece ali. Então você tem que capturar aquilo. Isso foi inspirador de ver, assim. Sim. E para o Teatro Bradesco Acústico, teve alguma mudança por ser um formato acústico? Sim, a gente vem tocando esse show em formato elétrico, né? Do começo ao fim. Então, rever essas músicas no formato acústico também não foi nenhum desafio, porque a gente, né, gravou um acústico com a minha mãe e tal, onde essas músicas, uma boa parte delas estava inserida no setlist, então não foi muito difícil voltar para esse formato acústico, assim, algumas músicas. Outras, a gente teve que fazer uma pequena mudança aqui e ali, mas nada muito, uau, vamos ter que quebrar a cabeça. Não, foi super tranquilo, assim. E todo mundo também já conhecia esse formato, então foi super fácil se Demais. adaptar. E você tem a ideia, a pretensão, alguma coisa aqui na sua mente de fazer algo maior com esse projeto? Claro, Celebration? claro. Possa contar? Ué, como todo projeto, como todo, né, tudo que você concebe, né, você quer que ele cresça e crie asas e voa, né, cara? Sim. E é o que eu quero fazer com esse show, né? É tocá-lo pelos 4 cantos, né? Me chama que eu vou. Transformar num... Cara, porque é uma celebração. Enquanto o artista está vivo, é importante celebrar a vida e a obra de um Exato. artista enquanto vivo, né? Então, e ainda bem que a gente está podendo fazer esse show, né, enquanto minha mãe está aqui, né? E isso é muito bacana. E com a bênção dela, assim, isso é Demais, super lindo importante. demais. De repente virar um documentário, de repente uma... Por que não? Claro, Aí. claro, tem que registrar Eu isso, né, acho. cara? Mas e já estamos registrando, né, cara? Fazendo o show já é um registro, você já torna isso possível e grava certas coisas aqui ali. Então, o registro a gente vai só acumulando. Agora que nasceu, a gente só tem que acumular registros para E é muito incrível, acho que você fez... Esse projeto veio num momento muito bom também, porque eu acho que... Eu sinto, não sei se você sente isso também. A Rita sempre foi celebrada, sempre foi uma influência para muitos artistas, mas eu estou sentindo uma nova geração trazendo a Rita, assim, Sim, né? E sim. se inspirando e celebrando muito artistas da nova geração, né? Sim. Você sente isso acontecendo muito forte A agora? gente sim, pra caramba. A gente convidou a Manu Gavassi, Ah, sim. ela participou de um dos nossos shows e, poxa, uma menina super com uma estrada maravilhosa pela frente. Até a Carol, a própria Carol Biazin, que eu não a conhecia, assim. E é bacana ver que
que uma artista que começou lá atrás, nos anos 60. E minha mãe começou quando ela tinha 15 anos. Ela era adolescente, cara. De menor, entendeu? Sim. E tá aí, cara, hoje com 75 anos e anos de estrada. Então é bacana ver que assim a molecada de hoje tá pescando isso e tá olhando para o passado e falando, cara, olha só que bacana a história musical Sim. que tem nesse país, né, cara? Você percebe essa galera nos shows? Sim, como sempre. Mas- Eu acho que os shows da minha mãe sempre teve essa capacidade de agregar casais, jovens, crianças, roqueiros antigos e novos. Eu acho que isso é muito bacana. É igual nos Titãs também, Aham. banda da qual eu faço parte. Você vê no show dos Titãs fãs novos e velhos e uma gama, assim, uma paleta de tribos ali, cara. Eu acho isso muito bacana, cara. Sim. Como que foi a escolha das cantoras que vão estar com você hoje, que é Carol, né? A gente acabou de falar, Carol Biazin, Paula Lima, Fernanda Lima. Abreu. São cantoras, né? Você tem a geração, né? A Fernanda, que vem antes, né? De Paula e Carol, né? Que é uma grande representante do que aconteceu nos anos 80, né? Musicalmente no Brasil. E aí você tem Paula, que já é de uma outra geração, pô, uma soul queen, né, cara? Sim. Uma diva da soul music, canta pra caramba. E aí Carol, com essa nova etapa, né, de artistas mulheres, assim, é bacana e tê-las nesse show, assim, foi muito legal, né, elas terem topado, né, fazer parte desse espetáculo, assim. E poxa, é um dos baratos desse show. A gente abre a casa, Sim. né? E como estamos celebrando a vida e a obra de uma mulher, nada melhor do que ter o palco Sim. com as mulheres ali, né, meu? Sim. E sua mãe é uma mulher muito importante para as mulheres, de uma maneira geral, né? Tudo que ela fez, ela sempre foi muito revolucionária, né? Outros tempos. Então, Também outros tempos. e eu acho que algo que deixa tudo tão atual é que as músicas dela são muito atuais, né? Politicamente falando, em todos os sentidos, né? Então, eu acho que também esse é um dos motivos por ela estar sempre tão atual, né? A letra é uma coisa que ela domina, é uma arte que ela domina, assim como Gil, Caetano, que foram os mestres dela, né? Então, Sim. é uma turma que realmente tem um apreço, né? E as letras estão aí, são imortais, né, cara? E é bacana ver como elas continuam afiadas. Sim. Isso é uma das mágicas da música, né, cara? Você escuta um negócio 40 anos depois, você fala, uau, como é que pode um negócio desses tá afiado até hoje? Assim? Demais. É uma loucura isso. Demais. E eu tava até, você comentou de músicas do lado B. Eu acho que aqui no Teatro Bradesco Acústico a gente tem que fazer um projeto de lados B, porque toda vez que vem alguém aqui, a gente fala. Paralamas falou, não, a gente tinha que lançar. Tem umas músicas aí lado B. Todo artista. Tem muito artista que hoje não conhece, né? Que o público não conhece. Então, Poxa, os Stones têm lado B, todo Sim. mundo tem um lado B, que é bacana, né? Que são as músicas que, pô, né, não são os hits que eles costumam tocar no palco, mas às vezes é legal você ver, tipo, citando os Stones, às vezes eles tiram um lado B do bolso, que você fala, caramba, velho, eles não tocam ela, nunca tocaram essa, vão tocar hoje. Uau, que legal. E no caso da minha mãe, não é diferente. Ela tem muita coisa que eu nunca toquei com ela, assim, Sim. mas, por exemplo, Lá Vou Eu é uma música que a gente nunca fez. Nos 12 anos que eu fiquei com eles, assim, a gente nunca cogitou tocar, assim. E eu falava, meu, essa música é tão linda, tão legal. Aí, mas não é um hit, não é um lado A, não é Lança Perfume, não é Ovelha Negra, né? Agora só falta você. Então, você fala, bom, ok. tem um espaço aí para Sim, mais mas eu lançamento. adoro o lado B, lado C, assim, quando Sim. quando eu gosto de determinado artista, até os discos ruins eu compro, assim, sabe? Eu sou fã dos discos ruins, não tem problema, sabe? Eu fico imaginando como que é o seu acervo de música. Tipo assim, você tem um quarto só para guardar os discos? Eu já tive, os assim, instrumentos, tudo. meus pais tinham uma boa coleção de vinil, que aquilo lá foi um dos pilares da minha educação musical, foi a partir do momento que meu pai me ensinou a colocar agulha no vinil, minha vida mudou assim completamente, porque eu tinha uma independência de eu posso ouvir o que eu quiser quando eu quiser, e aí eu fui descobrindo isso, assim. Então, e aí eles venderam os vinis, nossa, foi horrível, um monte de vinil. Não acredito. Entrou o CD, aí falou, não, isso não tem, puta, foi horrível. Mas eu acho que
eu sou um cara que eu tento manter os ouvidos e o coração aberto pro que tá rolando. É difícil, tem muita banda pintando, muita artista pipocando aqui e ali, então é difícil você manter um ritmo do que tá rolando. Mas eu sou musicalmente esquizofrênico, eu diria. Eu gosto de música clássica, eu gosto de punk, eu gosto de goth wave, eu gosto de industrial, eu gosto de rock, eu gosto de reggae. Então eu acordo ouvindo uma coisa, vou dormir ouvindo outra, assim. Total. Sempre foi assim, cara. Você tem alguma coisa que você coleciona ainda? Tipo, por exemplo, teve esse momento que, vamos jogar fora esses vinis e tal, deu aquela dor no coração. Mas tem alguma coisa que você coleciona ainda, assim? Só instrumentos mesmo, que é uma coisa que eu não vejo como uma coleção, é mais como um instrumento, são ferramentas do ofício, assim, né? Que é meio, né, você ter muitos instrumentos às vezes pode ser problemático, mas é importante, assim, em certos casos, você ter opções de ferramentas para desenvolver o que você tem que fazer, assim. Mas é meu único pecado, eu acho, que é instrumento mesmo. Eu não sou colecionador de muitas coisas. Sim. E, Beto, você começou muito cedo, eu acho que é muito óbvio pela, né, sua família e seus pais, né? Acho que não tinha como ser diferente, né, a carreira que você seguiu. E tem até uma fala da sua mãe que ela fala que lembra de você pequenininho invadindo o Maracanã, com a sua guitarra de plástico e tal. Você tem uma ideia de qual foi o momento na tua vida que você falou, é isso que eu quero fazer? Cara, eu acho que esse momento nunca... Ele sempre esteve ali. O estalo... Eu acho que foi desde o início, assim. Eu sempre gostei dessa. Eu não queria ir para a escola, eu queria ir para o estúdio, entendeu? Então eu não queria estudar para a prova, eu queria sair em turnê com os meus pais, que era esse que é o barato, você ir para a estrada quando você é moleque, assim, você fala, uau, olha que louco. Né? Então era isso, assim. Mas essa sensação, eu acho que nunca deixou de existir dentro de mim. Mas você tem uma memória de um momento icônico tipo esse? Nesses momentos que, quando eu via meus pais criando no estúdio e depois saindo em turnê e né, tocando e tal, e você olha, você está no Maracanãzinho lotado, você fala, olha que... Mas uma coisa louca que eu me lembro quando eu era criança foi de estar com a minha mãe em casa, na sala de casa. A gente estava sentado no sofá, ela do meu lado, assim, e aí eu tô trocando de canal, e daí, de repente, eu troco de canal quando eu vejo tá minha mãe, assim, eu olho para ela aqui, assim, isso é criança, você não... Tudo te impressiona, você fala, como que você tá ao mesmo tempo em dois lugares, assim, sabe? Uma coisa assim, uma coisa de criança mesmo, assim. Foi aí que você meio que tem um estalo de alguma coisa, você fala, ué, mas que profissão é essa, meu? Eu não vejo pai de amigo meu na TV, mas você tá ali, você tá aqui. Como que isso funciona, né? É coisa de criança, mas foi mais nesses ambientes de estúdio, gravação, show, que aquilo lá vai entrando, assim, tipo, vai te seduzindo, né? Entrando pelo seu ouvido, assim, venha para cá. Venha, come to me, baby. Come to me, baby. É o anjinho ou o diabinho da música, Os né? dois, lado a lado. Venha. Maravilhoso. Tipo isso. Muito bom. É. Bom, assim, eu tô com uma vontade de trazer as mulheres que a gente citou aqui para agregar nessa conversa. Oba! Será que se a gente fizer um efeito mágico aqui, ó, o diabinho e o anjinho da música, elas vêm? Um estalo aqui, ó. As três Olha mulheres só a se mágica sentam à que mesa a com gente fez, Foquinha as e três Beto Lee. apareceram aqui. Fernanda Abreu, Carol Biazin e Paula Lima, que prazer ter vocês aqui. Prazer o nosso. Yes. Quero saber, assim, vocês três, de diferentes gerações e vindo homenagear a nossa rainha do rock, Rita Lee, como foi para vocês esse convite, primeiramente? Olhando para mim, então sou eu? Pode ser você. Paula Lima é uma mulher negra de cabelos cacheados, eu sou castanho escuro, apaixonada pela longo e Rita, acho que cheios. eu e Usa toda a vestido torcida preto do com estampa de Brasil, folhas sim. coloridas. E é um ícone, é referência, é uma mulher que é potência, e ela é feminista antes da gente saber que existia esse termo feminista, ativista, politizada, com humor maravilhoso. Eu tive o prazer de cantar com ela no Parque do Ibirapuera. E ali, além da parte musical, ela foi muito afetuosa, muito generosa e me deu vários conselhos sobre a vida. E eu achei muito interessante. Falei, né, Beto, você deve saber bem que essa é sua mãe, né? Maravilhosa, que ela abraça de um jeito, ela dá conselhos assim que eu levo até hoje, falando sobre sentimentos pessoais mesmo, sabe? Sim. De como a gente lidar com a vida, com o mundo, o que é bom a gente abrir, o que é bom a gente não abrir, enfim. E aí eu já tinha essa conexão com Rita e, de repente, eu resolvi fazer um show chamado Soul Lee,
cantando as canções, os hits da Rita, mas de uma maneira soul. E esse show ele foi acontecendo, aconteceu um pouquinho antes da pandemia, mas ele foi uma explosão, porque a gente está falando de hit, de canção, de poder, de empoderamento. Então, é arrepiante, porque eu vivi ali uma sensação que eu nunca tinha vivido, que é todo mundo cantando de A a Z, sem parar. Sim. E numa maneira assim muito em êxtase, né? De uma maneira muito apaixonante, muito vibrante. Então, eu falei, poxa, a Rita é uma mulher que ela precisa, eu preciso que ela esteja na minha vida de uma maneira mais intensa. E, a partir daí, eu acho que as coisas vão, meio universo, né? Vai conversando e tal. E o Marcelo Castelo Branco me chamou para uma homenagem para a Rita no Grammy Latino. E aí escolheram uma música que ainda eu não havia feito, embora todo mundo conheça, que é Baila Comigo, eu também conhecia, mas eu nunca tinha cantado. E você conhece sua mãe, então a letra de Baila Comigo é desse tamanho. E ela vai para uns lugares que você fala, peraí, não estou entendendo o que está acontecendo e tal. E foi um momento tão especial para mim, porque a Rita tem a magia, né? A força da canção, da melodia, da harmonia. E foi assim, o que aconteceu ali, naquele momento, quando todo mundo assistiu essa apresentação, foi arrebatadora para mim, ou arrebatador. Então, eu falei, bom, realmente são sinais, né? E ali mesmo, naquele dia, o Paulo Lima, meu xará, da Universal, falou assim, Paula, eu preciso te fazer um convite. Eu e Beto, né, vamos celebrar Rita Lee. E agora, resumindo, né, terminando, por isso que eu estou aqui hoje. Então, Beto maravilhoso, com esse convite delicioso, com essa celebração dessa grande mulher, essa grande alma, né, brasileira, tão intensa, tão verdadeira, tão original. Eu vou chorar, para. Ai, porque é isso. Se quiser chorar, você chora, porque realmente Obrigado, é um acontecimento. obrigado. É um acontecimento. Sim, é um E prazer é tê-la. muito, muito verdadeiro, assim, para mim, é uma coisa muito de coração. Então, deu certo e estou aqui com vocês hoje. Carol, maravilhosa, que eu não conhecia. Todo mundo te conhece, mas eu não conhecia ainda, porque é a coisa da geração, não é? É isso. Quando eu vi, eu falei, caramba, ela é demais. A Fernanda é minha inspiração, é musa, é o swing, é o Brasil, essa inteligência, essa mulher tão É o Rio de Janeiro. espetacular. É o Rio de Janeiro, É o Rio de o Janeiro. Brasil, né? O Brasil com esse swing só dela, assim. E te conheci, né? Eu, a dermatologista, depois eu conto essa Rolou história. essa fofoca aqui nos bastidores. Enfim, e estamos aqui. Eu estou muito feliz, muito grata. Acho que vai ser muito especial. E tem esse link tão verdadeiro, né? Essa solidez que você traz, né, Beto? Então, muito obrigada. Obrigado, poxa, eu que agradeço, sem palavras, poxa, me faltam palavras, adjetivos. Muito obrigado, Paula, por estar aqui. Obrigada a você. E pela sua arte. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Eu gostei que a Paula também já trouxe uma história assim que te marcou, né, junto com a Rita. Então, passando aqui a palavra para a Fernanda, queria que você trouxesse esse combo já também, contar um pouquinho como que foi esse convite e também a sua história aí, né, com Rita Lee. Fernanda Abreu é uma mulher branca de cabelos lisos e franja frontal. Usa uma camiseta preta fechada com ombreiras. Gigantes da nossa cultura brasileira, né? Não só na música, mas no comportamento, no jeito dela ser, no discurso dela. E eu acho que ela tem uma qualidade, que eu acho que é a maior qualidade da inteligência, que é o humor. E isso é muito claro assim em toda a obra dela, né? Mas sempre muito revolucionária, muito ousada. Eu sempre amei isso na Rita. E quando eu vi a exposição dela aqui em São Paulo também, que foi super bacana. Linda. Mas a minha história começa muito antes, né? Um dos primeiros LPs que eu comprei foi Atrás do Porto Existe uma Cidade. E ele fez minha cabeça, né? E aí eu comecei a comprar todos os álbuns que a Rita Lee lançava. Teve um momento muito marcante, que foi ali no início dos anos 80, que a Rita Lee era a referência da música pop, né, naquele momento. Ela criou ali com Roberto de Carvalho, né, aqueles discos com Lincoln Olivetti, que foi assim, fez a minha cabeça num grau assim, que está dentro da minha música, está dentro do meu swing, né? Músicas muito fundamentais assim, para
o cancioneiro brasileiro, né, para a nossa cultura, para a nossa música. E eu tive a oportunidade de cantar com ela também, naquele especial dela, que foi super legal. Ela escolheu, né, a música Dance, 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 e foi muito legal. E eu acho ela, assim, genial, cara. Eu acho a Rita uma artista, uma mulher, assim, gigante, gigante. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui. Já também, sabe, admiro muito o seu trabalho. E então Poxa, acho Fernanda, que sabe, com isso. uma banda maravilhosa. E é bacana, assim, porque eu acho que a gente tem uma coisa em comum, nós três, que tem um pé ali na música black. E que, de alguma maneira, conversa com rock. Porque vem da história do rock, né? Vem da história do swing e tal. Então, eu achei interessante o convite, né? De ter nós três nesse show hoje. Eu estou super animada, acho que vai ser genial. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar cantando com vocês, meninas. Delícia. Igualmente. Nós que agradecemos. E o lance do swing, né? É engraçado, né? Que a música da Rita conversa muito com a gente, porque ela tinha ali, parte tudo da canção, mas ela swingava mesmo dentro do rock. E quando ela coloca o Lincoln, essa coisa também vai para um outro lugar. Então, acho que... Ela tem sempre esse- gostou de soul music, ela sempre foi fã de Donna Summer, sabe? Ela tem essa coisa, assim, de bater... Se você não tá swingando com a coisa, alguma coisa tá errada, entendeu? Então, essa coisa dela, assim, de sempre passear por esses gêneros musicais e estilos variados, isso sempre teve presente, assim. Eu acho que nessa fase, principalmente, a disco music estava muito presente na vida dela, assim. E outra coisa uma também coisa que foi do muito funk importante, também. e foi muito importante também para mim, na minha formação, foi o canto dela. Eu sempre gostei da Rita cantando, que é muito diferente, tem muitas escolas de canto Sim. diferentes, né? Sim. E quando eu ouvi a Rita cantando, eu falei, esse é o canto que eu gostaria de ter na vida, sabe? Sim. Que eu acho direto, acho brasileiro, acho super original, acho que é totalmente pertinente para as músicas que ela compõe, né? Para as letras que ela fala, para os assuntos que ela aborda, o jeito dela cantar, tem sempre um lado irreverente, assim, até na voz mesmo, em mil momentos, né? Que ela brinca com isso. A Elis fazia um pouco isso também. Sim. Mas eu amo a Rita. E Carol Carol representa aqui a Biazin nova é uma mulher geração. branca de cabelos Minha amiga, castanhos amo claros, muito, ondulados e mas sei que longos. você tem muitas Usa um referências colete de boas couro aí. preto. Sim, com certeza a Rita Lee foi uma grande referência, é uma grande referência. Eu cresci no interior do Paraná, assim, então o que mais rolava lá era sertanejo. E eu nunca me identifiquei tanto com esse gênero musical, assim. Mas eu tinha um irmão mais velho em casa, a gente tem 8 anos de diferença, e ele é fissurado por Rita Lee. Inclusive, ele que louco. surtou em saber que eu estava aqui hoje. Que demais. E a gente via legal. muito um DVD, que inclusive ia ter uma das músicas que eu vou cantar hoje, que é Panis. E foi o meu primeiro contato. Quando eu vi aquele DVD com ele, eu lembro que eu fiquei assim, caramba, tem uma pessoa muito diferente. Eu fiquei um pouco chocada assim, com tudo. Assim. Eu acho que eu não tinha tanto contato com a... Sabe, aquela mulher de cabelo vermelho, com aquele óculos, com aquela atitude no palco, com aquelas letras que não são simples, mas às vezes chega em todo mundo, assim, sabe? Você consegue entender o que ela está querendo falar, às vezes, mesmo quando não é tão literal, né? Então, ela realmente se comunica com todas as gerações. Então, eu conheço vocês, obviamente. E estou um pouco nervosa de estar aqui no meio de vocês. Imagina. Porque eu estou começando ainda, mas é muito massa estar nesse projeto, poder cantar essas músicas, estar do seu lado. Pô. E é isso, ela é eterna, né? Tipo, para sempre. As músicas que não envelhecem, tipo... Exato. vai estar para sempre rolando aí, vai estar sempre inspirando muito, muito jovem a dar a cara a tapa e falar o que quer falar, que ela sempre falou o que pensa, né? Nunca teve medo de nada. Eu acho que isso inspira muito, assim, me inspiro muito nessa veia da Rita Lee. E Carol. a gente estava falando antes, né, eu e o Beto, das músicas, né, do repertório, o quanto foi difícil fechar um repertório, né, para 1h30 aí de show. O Beto não fala, porque ele não vai falar, né, ele não vai escolher uma música, né? Não tem como, é Não tem impossível. como. Não tem como. Difícil também. Até eu sou muito fã da Rita também, eu não falei aqui de mim, mas a Rita é minha musa desde sempre na música, assim. Mas eu queria que vocês trouxessem aqui uma música que mais marcou a vida de vocês, da Rita.
Que difícil. Difícil. Nossa, pra mim, Ou a que vem na cabeça, assim? muitas. Difícil. Desde Tratos à Bola, Uau. depois uma que eu vou cantar hoje, né, que é Jardins da Babilônia. Depois Lança Perfume, né? Lança Lança Perfume Perfume, com arrebatou certeza. o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, são momentos porque a música é muita trilha sonora da nossa vida. Sim. Não Exatamente. existe vida sem música. A gente, né, é igual filme, tira a música do filme, você não consegue contar aquela história. Então a gente conta a nossa história de vida muito através das músicas. E a Rita Lee fez, nossa, as músicas foram muito trilha sonora, assim, de muitos momentos importantes da minha vida. E é engraçado que eu sempre tenho um sentimento solar, sabe? É uma sensação muito boa, é uma vibe muito boa, assim. Então, eu, por exemplo, ainda mais que eu faço esse show, né? O Soul Lee, eu tenho N canções. Mas, por exemplo, eu amo Doce Vampiro, que eu acho que tem um swing ali delicioso. E você funk, tá tudo soul, assim, você funkeou tudo. Assim. Que maravilha, Você bicho. precisa ver, Que né, maravilha. A verdade, a gente precisa cantar junto. Vamos. Soul Lee. Me chama que eu vou. É só... Vou te chamar. Me chama que eu vou. isso. Já estou me convidando é aqui. lindo, é lindo. Bora. E eu quero assistir de Vamos. perto. Bora. Então, fechado, gente. Já tá certo. Já vou passar fechou. a data. Fechou A o gente já bonde. combina. Eu E eu abro o show, por exemplo, com Nem Luxo, Nem Lixo. Sei. Amo. Que eu amo, acho que é o Como Vai Você, sabe? É tão receptivo. Você está abrindo a casa, né? Eu tô abrindo a casa. E aí depois eu fecho com Lança Perfume, e tem Saúde, e tem Caso Sério. Cara, a Rita é um sonho. Ela é um acontecimento mesmo, assim. Ela traz uma vibração diferente para a minha vida, inclusive. E eu acho até que, justamente por ser uma mulher, escrevendo com olhar feminino, o que é tão difícil, né? Então, essa compositora, cantora com esse canto gostoso e essa voz que tem um veludo ali, né? Que tem uma coisa que fala no seu ouvido, assim. Não, e a história de vida dela, muito corajosa, sempre muito revolucionária, sempre muito livre, né? Muito plena. Admiração total, assim. Eu fico... Um dia eu passei, falei, nesse dia do show, falei, Rita, deixa eu passar a mão em você para eu pegar um pouquinho. Peraí, me dá aqui um pouquinho dessa vibe toda, dessa aura, dessa energia, né? Enfim, uma mulher extraordinária, de outro planeta, legado gigantesco. Literalmente. Total. Carol, consegue dizer uma música? Olha, eu amo muito Erva Venenosa, amo demais essa música. Inclusive, fiz uma referência numa das minhas músicas, no meu primeiro álbum, eu falo, mais venenosa que a erva da Rita Lee. Mas você sabe que essa música não é dela, né? Não é dela essa Não. música? Erva Venenosa é uma É uma versão, interpretação sim, dela. Poison Ivy. Ela interpretou Mas é lindamente, engraçado, né? muita gente acha que é dela, assim, Mas porque coisa ela... mais. Tinha uma música que eu lembro que... Aí eu não sei se isso é fake news, mas eu gostava muito, que era interpretada pela Marjorie Chiano, que era Tatuagem. Eu não sei se ela chegou a escrever essa música também, essa canção, mas eu era muito viciada nessa música. Eu lembro que falaram, não é da Marjorie, ela chegou a interpretar. Sei, Mas eu amo muito, amo muito. sei. Essa música eu não sei, tatuagem, não. Fiz uma tatuagem. Será? Me falaram, pode ser que não. Será que eu joguei uma fake news? Pode ser, pode ser. Será que Mas ela fez a letra? Vou pesquisar depois e vou te falar. Também, fiquei na dúvida agora. Não vou, São Escreveu muitas. muitas coisas. não vou né? apostar ali, isso eu não sei. Não, Fiquei na são dúvida. muitas. O barato dela sempre foi escrever, né? Ela sempre... E das questões pessoais dela, né? Como, por exemplo, em Coisas da Vida, que foi uma música num ponto de transição da carreira da minha mãe, que ela tinha que colocar, ela tinha que trabalhar isso dentro dela, e nada melhor do que você colocar isso no papel e escrever. Porque a profissão, vocês sabem, né? Compor é um ato solitário, né? É uma profissão séria, que às vezes a composição pode levar anos e às vezes décadas, né? Para atingir uma superfície e sair para o mundo e tal. Então, uma coisa que... E às vezes eu via assim, o barato dela era ficar com um caderninho, caneta no bolso. Às vezes você falava alguma coisa, ela falava, isso é legal. Então ela estava sempre... Volta e meia, assim, é uma memória que eu tenho da minha mãe, tirando o caderno, tirando a caneta do bolso, guardando, assim, andando, assim, sabe? Parava, ela via um negócio. Gostei disso. Incrível isso, Beto. E isso serve para... Letrista rouba também, né? Não é só o guitarrista que rouba o riff do cara. O letrista também pega uma técnica aqui e fala, malandro. Falou. Outro dia ela me falou como o Jorge Benjor escrevia uma letra. Eu falei, não acredito Como é? que ele Conta fazia. pra gente. Ela falava assim que ele abria um livro, fofoca ele já. chegava na sala da tua casa, abria um livro.
Não, reza a lenda do Alquimistas, né? Tinha um livro sobre... Aí tinha os Não é? alquimistas É isso aí. chegando, Não acredito. Os alquimistas estão chegando, É isso estão aí. chegando. É isso aí. Então, assim, a técnica para você escrever estava ali, era só você, né, ser malandro. Mas isso é um super toque, né, pra gente. São coisas assim que fazem a diferença. Sim. Tipo, a gente ganhou aqui uns 5, 10 anos, só com essa dica. Porra, Assim, a Fernanda não, que a Fernanda escreve toda hora. Mas eu Carol, acho não que sei, mas a esse Fernanda poder de escreve toda observação hora. é que eu acho que traz a história do assunto, Sim. da letra, Sim. do que está te pegando, do que Sim. você acha que, né, que é um assunto que vale a pena escrever. Às Sim. vezes é um outdoor, às vezes é passando um... É uma conversa com um estranho que te inspira, uma né, frase cara? de filme, às vezes você tem que estar com um caderninho mesmo, senão... Não, e pô, você sabe, antigamente vocês gravavam no fita cassete, ligava para casa para deixar registrado na Na secretária Tinha eletrônica. que fazer com o que você tinha que fazer, né, cara? Pra não perder a ideia. Porque ela falava assim, quando baixa o santo, dependente de onde você estiver, cara, dá um jeito de registrar. Porque você corre o risco de perder. E se você não memorizar aquilo, se você não tiver... Se você memorizar, mas infelizmente esquecer, então aquilo de alguma forma não valia a pena ter memorizado. Né? Umas filosofias que ela... E às vezes ela falava completamente o oposto, assim, de tudo, assim. Então ela não tinha muita regra para as coisas, mas o barato dela era sempre escrever algo, assim, tipo, tirava do caderninho. Tanto que na exposição, meu irmão conseguiu recuperar alguns cadernos de composição dela, e eles ficaram expostos ali com rabiscos de tentativas frustradas de letra, 1, 2, 3, jogava... Eu fui e tentei ler. Às vezes dava para entender, às vezes... A letra da minha mãe é meio complicadinha, Fora ela como artista, né, que ela se reinventou um monte de vezes, né? Mutantes, depois Tutti Frutti, depois toda a parceria dela com o Roberto, Sim. que tinha uma outra estética, uma outra linguagem musical, depois a bossa nova, ela é um negócio incrível. E é lindo ver, quando você começa a analisar a trajetória dela e a evolução, você vê também a história do Brasil, assim, né? Porque ela sempre colocou isso muito em tudo, né? É muito lindo, é muito bom. Gente, queria agradecer vocês. Um prazer estar nessa mesa incrível. Você, Foquinha, me fala uma música da Rita. Ai, meu Deus. Agora só falta você. Eu acho que é... Ai, aqui é o mais... É a primeira que veio na minha cabeça. Então será dedicada a você hoje. Então você Ai, vai meu cantar Deus, essa mentira. hoje. Quero. Aí ele revelou Pronto. uma do Você viu certo. que eu falei fácil, hein? Nem foi assim, ó. Porque acho que eu cresci ouvindo Rita com meus pais em casa. Minha mãe falando sempre dela. Minha mãe sempre admirou. Então, e agora se falta você é aquela que até me emociona quando ouço, assim, sabe? Sempre me vai me Eu emocionar. estou emocionado aqui de ver o carinho que vocês têm por Dona Rita. Isso me emociona muito. Eu fico aqui sem palavras e até um pouco engasgado aqui. Mas, poxa, meninas, obrigado. Obrigado mesmo por Obrigada, por Bela. tê-las aqui. Você, Poxa, eu... delícia que vai Poxa. ser, Eu amo gente. demais. Hoje a gente vai fazer um barulhinho bom. Vai Vai ser bom. Vai fazer um barulhinho bom. Vai ser lindo, estou muito feliz. Maravilha. Obrigada mais uma vez. A gente tem que celebrar a Rita sempre. Vamos. Em todos os lugares, de todas E as celebrar a maneiras. Paula, e celebrar a Carol, e celebrar a Exato, Fernanda também. celebrar Beto. Vamos lá. É isso aí, obrigada, Celebrar a gente. vida. Obrigada. Queria agradecer quem está assistindo a mais esse videocast e o último videocast aqui do Teatro Bradesco Acústico esse ano. Lembrando que o Teatro Bradesco Acústico é um projeto incrível para aproximar o brasileiro da cultura, né? Uma iniciativa muito especial do Bradesco. E são shows em formatos acústicos de grandes artistas da nossa música brasileira. E está tudo aqui no canal de Teatro Bradesco, tanto os shows quanto as entrevistas. Então, não deixe de se inscrever para não perder nada. E é isso, queria agradecer você que esteve aqui comigo todos esses vídeos e todo esse tempo. Obrigada, a gente se vê na próxima. Muito amor e muita música para você em 2023. É nóis. Valeu, Teatro Bradesco. Valeu, Bradesco. Sobre um fundo preto, Bradesco.